Quinta-feira, dia 28/10, hoje é dia do funcionário público, mas o nosso prefeito mudou o feriado de hoje para amanhã, então amanhã não haverá aula. E nós estamos então realizando as atividades de história, página 160, página 161. Expansão da civilização europeia. Nós estudamos um pouquinho sobre a expansão da industrialização e a expansão do conhecimento científico. Agora nós vamos estudar sobre a expansão da civilização europeia. No século XIX, foi uma época de expansão dos europeus ao redor do mundo numa escala bem maior do que na época moderna. Desta vez, o foco foi a África e a Ásia, que há muito tempo serviam de fonte de recursos para o comércio mundial, como ouro, marfim, especiarias e escravizados. A expansão acelerada da economia capitalista contribuiu para formar a ideia de que não havia limites para o progresso humano, e muitos europeus se aventuraram para conhecer os locais mais distantes do planeta, bem como o interior dos vastos continentes. Exploradores e estudiosos buscavam informações para ampliar o conhecimento do mundo natural e formular mapas e cartas náuticas cada vez mais precisas. O Polo Norte foi finalmente alcançado pelo norte-americano Robert Peary em 1909, enquanto que o Polo Sul foi desbravado em 1911 pelo norueguês Amundsen. O grau de interesse e curiosidade do Ocidente acerca das terras mais distantes pode ser avaliado pelo surgimento de um gênero literário conhecido como Robinsonadas, ou seja, histórias parecidas com a de Robinson Crusoe, personagem literário do século XVIII que, ao sobreviver a um naufrágio, viveu numa ilha do Novo Mundo por muitos anos. Aos poucos surgiram também romances geográficos ou exóticos, revelando grandes escritores como o norte-americano Malvern, autor de Moby Dick, ou o francês Jules Verne, com suas viagens ao redor do mundo, ao fundo do mar ou do centro da Terra, colaborando para o surgimento da moderna ficção científica. Em meio às polêmicas causadas pelas novas teorias acerca da vida e do planeta em relação ao conhecimento tradicional, a Igreja Católica deu um novo impulso à expansão das missões religiosas, restaurando antigas ordens como a dos jesuítas. Ao mesmo tempo, muitos europeus demonstraram seu fervor religioso e, por iniciativa própria, criaram associações para a propagação da fé, recebendo doações de milhares de pessoas de diferentes países. Protestantes também participaram dessa propagação da fé cristã, chegando a criar mais de 200 sociedades religiosas em 1900 e vender ou doar milhões de exemplares da Bíblia, que foi editada em mais de 300 línguas. Então, eram tantos os missionários religiosos ao redor do mundo que em locais chegaram a entrar em conflito entre si, como a Oceania, na Índia e na China. Ao mesmo tempo em que propagavam a fé, prometendo a salvação da alma para os povos mais distantes, os missionários europeus também se dedicaram à caridade e ao combate às doenças, multiplicando hospitais, creches e orfanatos, como na Argélia ou na China. Por outro lado, a chegada dos europeus trazendo não somente a fé, mas também interferindo nos costumes locais, despertou desconfiança e reações negativas a essas missões. Os estrangeiros foram acusados de desejarem a dominação e a exploração de outros povos. De fato, interesses políticos e econômicos também influenciaram a ação de europeus na África e na Ásia. Competindo entre si, buscavam mais recursos, como matéria-prima para suas indústrias ou mercados consumidores para seus bens manufaturados. E a seus olhos, os velhos continentes pareciam conter muita riqueza no seu interior. À medida que os governos desses estados se envolveram na competição por riqueza e poder, deram origem a novos impérios,
dominando diversos povos, ainda que de forma um pouco diferente das da épocas modernas. E aqui nós temos um mapa com o avanço dos estados europeus no século XIX. As potências industriais, adotando práticas imperialistas, acabaram promovendo o fenômeno de colonização na África e na Ásia. Alguns desses domínios eram herança dos tempos da expansão marítima no início da época moderna, como o caso português. Na maioria foi criado posteriormente e principalmente para a Conferência de Berlim entre 1884 e 1885, em que se reuniam representantes de diversos países para discutir seus interesses em torno do continente africano, dividindo a maior parte dele entre si a fim de evitar uma guerra entre as potências europeias. A partilha promovida pelos estados europeus ignorava a identidade dos povos desses velhos continentes. Marrocos, Argélia e Tunísia eram estados independentes há bastante tempo quando chegaram os colonizadores franceses, assim como a Etiópia cristã, que era um antigo reino independente até a invasão italiana em 1935. Havia diversos estados na costa africana que há séculos possuíam cidades populosas e participavam intensamente do comércio internacional, desenvolvendo culturas próprias. Em muitos lugares, os colonizadores europeus chegaram a proibir o uso das línguas nativas, obrigando os habitantes a aprender a língua dos estrangeiros. No entanto, as populações nativas foram tratadas de forma tão diferenciada que, na sua maior parte, viviam em condições miseráveis e no analfabetismo. 1. Quais eram os interesses europeus em relação aos continentes africano e asiático e o que foi o colonialismo do século XIX? Então, leia novamente com atenção o texto para responder à atividade da página 161. Na página 162 e 163, vai falar um pouquinho do problema do racismo. Um importante aspecto da ciência é a classificação dos elementos, reunindo-os em grupos a partir de características comuns. Na biologia, por exemplo, a classificação de plantas e animais é conhecida como taxonomia. Na química, a tabela periódica classifica os átomos. A ideia de que seres humanos se dividem em grupos conhecidos como raça é bastante antiga e por muito tempo significava o pertencimento a uma linhagem, ou seja, antepassados comuns. Gregos se consideravam melhores do que os persas e os chamavam de bárbaros, e os romanos chamavam de bárbaro os germanos, celtas ou gauleses, povos que viviam fora das fronteiras de seu império. Aqui nós temos a imagem do Império Romano. No século XVIII, iluministas começaram a pesquisar a divisão dos humanos em raças e a procurar o que havia de comum entre eles. No final do século XVIII e durante o século XIX, por causa de diferentes interpretações da teoria evolucionista, difundiu-se a ideia de que uma raça compreende determinadas características biológicas herdadas por um mesmo grupo. Estudiosos passaram a distinguir grupos humanos em função do tamanho do crânio, do estudo da face ou da cor da pele. Métodos de classificação de animais foram adotados para os seres humanos e se passou a acreditar que essas diferenças também influenciavam a moral e a psicologia das pessoas. Numa época em que o abolicionismo e a luta contra o tráfico internacional de escravizados fortaleceram a ideia de igualdade entre seres humanos. A diferenciação entre raças serviu de base para novas formas de desigualdade. No século XIX, nunca houve consenso a respeito de quantas raças dividiam a humanidade, mas isso não impediu que populações sofressem tratamento diferenciado ou fossem consideradas inferiores, dando assim origem ao racismo.
Atualmente, a biologia considera que as diferenças físicas entre os indivíduos de espécie humana são tão pequenas do ponto de vista genético que não faz sentido a classificação em raças. A cor da pele, por exemplo, é uma adaptação evolutiva da espécie humana aos diferentes níveis de radiação solar, correspondendo a uma parte muito pequena de nosso código genético. A antropologia, campo do conhecimento que um dia classificou os grupos humanos em raças, nos dias de hoje prefere a ideia de que os seres humanos se reúnem em etnias, em que o compartilhamento de hábitos e valores comuns tem mais importância do que as questões biológicas. No século XIX, a classificação de raças também serviu para justificar o domínio europeu sobre africanos e asiáticos. A combinação do nacionalismo, que considera a nação superior às demais, com o racismo, que considera que existem raças superiores e raças inferiores, levou à ideia de que a Europa consistia num modelo de civilização para outros povos, podendo acelerar a evolução deles. Em contrapartida, os europeus poderiam aproveitar os recursos naturais disponíveis nas regiões para continuar a promover o progresso econômico da humanidade. Surgiu assim a ideia da missão civilizatória, que justificava o domínio dos europeus sobre essas terras. Nas palavras do poeta britânico Richard Kingsley, a superioridade dos brancos em relação aos outros grupos humanos se tornou um fardo, uma responsabilidade, pois teriam uma obrigação moral de levar o progresso à África e à Ásia. Essa é uma foto deste poeta britânico. Nos Estados Unidos da Europa, que aboliram a escravidão em 1865, depois de uma guerra civil que opôs o norte ao sul do país, os antigos estados escravistas do sul criavam várias leis limitando os políticos e civis da população negra. Essa segregação durou cerca de um século. Na África do Sul, que se tornou independente da Inglaterra em 1948, uma minoria branca conhecida como africâner dominou o Estado Nacional e criou uma política segregacionista contra a maioria negra, que ficou conhecida como apartheid e durou mais de 4 décadas. Mas o racismo não considerava apenas diferença de cor de pele. Muitos alemães, no século XIX e XX, acreditavam que eram descendentes de uma raça superior à dos judeus ou eslavos, por exemplo. O sentimento de repúdio aos judeus, conhecido como antissemitismo, existiu em vários países em que essa população era minoria, ciganos também foram alvos de discriminação na Europa, revelando-se um lado sombrio do nacionalismo. Depois de você ler novamente o texto com bastante atenção, você vai responder à atividade da página 163. De que forma os europeus justificavam a exploração econômica e a dominação colonial em territórios da África e da Ásia no século XIX? Um beijo e até semana que vem.